Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao episódio número 8 da primeira temporada do CompliceCast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Uma iniciativa que conta com o apoio da Rede Moi, 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Anexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E a RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. E como de costume, pessoal, nós sempre costumamos trazer aqui histórias de empreendedorismo, procurando mostrar para o público a vida real do empresário, do empreendedor. Porque, afinal de contas, como eu sempre digo aqui, empreender no Brasil é um desafio diário. O empresário, muitas vezes, é atirado à selva porque o nosso ensino tradicional não o prepara da maneira adequada para todos os desafios que empreender no Brasil tem. Uma avalanche de leis trabalhistas, uma carga tributária muito pesada. Então, muitas vezes, as pessoas têm a falsa ideia de que empreender é sempre um mar de rosas, quando na verdade não é. E a gente quer trazer um pouco disso aqui para vocês, porque afinal de contas, como eu sempre digo também, empreender e ter o seu negócio é a melhor forma da pessoa realizar os seus sonhos. Então, para você que está pensando em empreender, em começar o seu negócio, a gente vai trazer aqui a vida como ela é. Mas, além desses contratempos e dos desafios diários, ela tem muitas coisas boas, muitas questões que trazem a realização pessoal, o crescimento do ser humano, porque, afinal de contas, a gente indo para o desconforto, enfrentando os desafios e vencendo-os, com certeza crescemos como seres humanos e como pessoas. E hoje nós temos aqui um convidado especial, Francisco, sócio-diretor do CFC Ativa e de mais alguns outros negócios que ele vai contar aqui para a gente. Então, seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer contar com a presença do amigo e que tem a história, que tem a identidade do nosso CompliceCast. Então, seja bem-vindo, é um prazer contar aqui com o amigo. Estamos curiosos aqui para saber um pouco da sua história de empreendedorismo. Muito bem, muito obrigado, Rômulo, né? Não sei se eu falo olhando para o microfone, se eu falo... Fala para onde tu quiser, aqui é bem descontraído, as câmeras nos pegam por todos os lados, o pessoal então, vai interagindo e é bem divertido, bem legal. Coisa boa, uma experiência nova para mim, te agradecer, né? Quando eu recebi o teu convite, fiquei muito lisonjeado, né? Um empresário de sucesso, opa, vamos lá, alguma coisa de boa a gente está fazendo, né? Com certeza. Então... com certeza vim aqui trazer muitos desafios, muitos momentos bons, né? Digamos, às vezes o deserto que a gente passa também, né? Mas uma coisa de ser empreendedor é certo, né? Quando a gente resolve ser empreendedor, a gente resolve ser causa e não consequência, né? A gente quer realmente governar, né? E não ser governado. Então, acho que quem tem esse perfil de liderança e que quer assumir realmente a responsabilidade pela sua vida, né? Esse é um dos motivos pelo qual a gente quer se desenvolver e a gente quer estar à frente de tudo que a gente pode estar na nossa vida, né? Esse é o ponto aí. Com certeza. O Francisco, pessoal, sei que muitos de vocês já o conhecem, com toda certeza, mas para quem não conhece, ele é diretor do CFC Ativa e é uma empresa, uma organização que eu conheço pessoalmente, que eu frequento, e ela se destaca pela organização interna, pelo capricho das dependências, pelo engajamento da equipe, pela organização da estrutura, pela cultura empresarial muito forte que o Francisco conseguiu implementar lá. E como é que tu decidiu, Francisco, optar pelo ramo do CFC? Como é que isso aconteceu na tua vida? E como é que você consegue fazer esse serviço tão diferenciado, tá? Porque eu posso dizer, a empresa, pessoal, é impecável, assim, a gente não encontra uma agulha fora do lugar, o atendimento é rápido, é eficiente, os profissionais são bem preparados, são qualificados. Então, conta pra gente aí como é que tu consegue fazer essa mágica aí, que é o sonho de todo empresário.
Essa mágica não é fácil, né? Isso é um trabalho diário, né? Muitos desafios, Claro. muitos problemas, né? Até faço uma mentoria lá, o meu mentor fala, oba, problema, é uma das temáticas que ele tem também, né? Então, a gente Nosso tá sempre... amigo, Nosso amigo, Bruno o Bruno Bittencourt, né? Vou ter Bittencourt. que Forte citar abraço, ele. Bruno. Com certeza. Muito em Uma pessoa pra breve, te chamar com ele aí, certeza, né? vai fazer parte aqui. Eu até já vou anotar o nome dele que eu estava me esquecendo dele. Enfim, eu tô aprendendo muito com ele aí, né? Mas a história do CFC Ativa, ela já vem de longos anos. Aqui em Santa Maria a gente vai fechar 30 anos, né? Mas a questão do segmento autoescola, formação de condutores, a gente já vem, a minha família desde a década de 60. Ah, que Né? legal, não Lá, sabia disso. Autoescola Brasília, em Porto Alegre, que né? legal, Desde o cara. tempo dos meus avós, por parte materna, não paterna. Quem assumiu aqui foi o meu pai, mas quem abriu, mas lá é por parte dos meus avós maternos, né? Sim, E o sim. meu pai gostou, era o propósito dele, e ele, quando acabou vindo a Santa Maria, né, ele começou depois com uma sorveteria ali perto do Centenário, ele fez todo o processo de novo de reconstrução para abrir, né, e realizar o sonho dele de novo, que era dar seguimento, né, na questão da formação de condutores. Então, começamos do lado da antiga rodoviária, né? Vou te abreviar um pouco a história, porque é uma história longa, né? Só se fosse falar só dos 30 anos da empresa e o quanto que a gente impactou já em Santa Maria, Com certeza. seria, acho que 3 episódios seguidos. E eu tenho muito orgulho de ter assumido em 2017, né, a administração, infelizmente por um motivo que não foi tão bom, que foi o falecimento dele, né? E aí houve a questão da sucessão, o qual não veio um processo sucessório, né? Eu tive que assumir, apesar de já trabalhar desde 2006 lá com ele, mas eu tive que assumir toda a parte de administração e gestão sem estar, digamos assim, com esse domínio, né? Com todas as pautas da empresa em dia, né? Muita coisa ficou pendente porque ele acabou, de uma certa forma, deixando... Eu não tinha acesso a contas e a demais, né, meios, assim, para poder fazer o gerenciamento da empresa. Se inteirar de tudo mais, né? Então eu tive que fazer toda a análise, verificar qual a real situação, né, para poder começar a recuperar os acessos legalmente, né? Deu todo um transtorno também, né? A gente não tinha feito a questão do inventário e tudo mais, então foi um período assim, nos primeiros 6 meses ali de 2017, de agosto até o primeiro semestre de 2018, foi um período de realmente baixar a cabeça, trabalhar bastante, não deu nem para assimilar, digamos assim, o luto, né? A gente teve que realmente fazer na verdade era o que ele faria, né, se ele estivesse aqui, então... E aí a gente começou um processo de reconstrução, né? Muitas dúvidas surgiram, medos, né, por parte da equipe. Eu nunca tive dúvida do que quanto eu conseguiria fazer a empresa crescer, né? Só mesmo não sabendo o real estado com que ela estava. Né? Mas, até então tu não te inteirava muito dos assuntos, participava, mas não tinha um conhecimento mais aprofundado. Porque a gestão em si era aquela questão mais centralizada, né? Enfim, a questão misturava muitas questões particulares com a profissional, então ela vinha de uma gestão mais antiga, né? Hoje em dia a gente estuda bastante para não recorrer nos mesmos erros, né? Então, viemos nessa transformação, assumimos em 2017, transformamos a sede nova ali na Rua dos Andradas, o qual tu citou, né? Onde a gente fez uma estrutura... Em frente ao estacionamento do Carrefour, pessoal. Uma estrutura maravilhosa e impecável. Vale a pena ir lá dar uma conferida. Dá uma olhadinha na sua CNH, se não tá por vencer. A minha eu tô nos 30 dias aqui. Essa semana ou na outra eu tenho que dar uma passadinha para renovar. Já vou até anotar já aqui. Já pode anotar. Até semana que vem. Até semana que vem eu vou ir, com certeza. Então a gente fez todo um plano. Na verdade, a gente começou com um planejamento, né? A gente antes não sabia nem para onde que estava indo, né? A gente estava indo para onde as coisas estavam nos levando, que não era um caminho muito positivo. Né? Como todo mundo faz, né? Isso é na vida empresarial, é na vida particular, né? A gente é impulsivo, a gente é imediatista, a gente não planeja, né? A gente não sabe o que quer realmente. Então as coisas elas vão acontecendo, tu não governa sobre isso e tu vai ter os resultados que tu nem sabe quais são. Porque que não são os planejados por ti, tu não planejou nada, que provavelmente seriam os que tu não gostaria de ter. Exatamente. Então, fizemos o planejamento. Primeira situação que eu fiz, assim, eu não sabia nada, né? Como é que eu vou fazer de gestão, né? Eu sou formado em educação física. Meu Deus. Aí, eu sempre trabalhei lá com ele, já tinha saído da área já fazia um tempo.
Trabalhei com ele desde 2006, que foi um dos intuitos quando eu vim de Porto Alegre para cá, eu sou natural de lá, né? Morar aqui para estudar, para fazer faculdade, para acabei servindo na base aérea também, tudo experiências e aprendizados bacanas. Morei um tempo em Coari, fui diretor do departamento de trânsito lá no Amazonas, uma cidadezinha no meio do nada, né? Tu ia ou de barco 8 dias ou 8 dias. Barco a jato 8 horas ou aqueles barcos de rede um dia, né, para chegar na cidade. Ou de avião que tu não sabia se o avião ia chegar na cidade lá ou não, né? Então eu preferia ir de barco e ficar um mais tempão, seguro, dar uma navegada, né? Melhor. Então eu passei por diversos aspectos, assim, sabe? E essa questão de ter sempre uma coragem e realmente não fugir, né, daquele propósito. Eu sempre, desde 2002 por aí, né? Quando eu resolvi vir morar para cá, eu já tinha algo em mente. Eu quero ser alguma coisa grande, tu entendeu? Eu quero e vou ser alguma coisa grande. E eu preciso sair do meio que eu estava inserido lá em Porto Alegre, né? E para poder vir aqui, para estudar e tal. Mas enfim, voltando lá, porque senão tu sabe que eu viajo longe, mas é só para contextualizar. Claro. Primeiro passo, eu não sabia nada, né? Contratei uma empresa júnior, que era o que eu poderia pagar na época, né? Ali da universidade. Então, foi numa questão de uma oportunidade de ver. Bom, eu não tenho como contratar um consultor, né? Eu preciso de auxílio, questão financeira, técnico, de questão... Tudo, né? Tudo. De planejamento, eu não sabia. Nossa. A gente tinha ideia de planejamento. Contábil, gestão de pessoas, financeiro. Agora... O acervo patrimonial da empresa tu tem que ter, né? Porque tem a questão dos veículos e tudo mais, né? Tudo, inventário, um monte de coisa, né? Agora, para te ter uma ideia, que eu, vamos dizer assim, que eu comecei a saber fazer um planejamento estratégico. Perfeito. Comecei a saber. Perfeito. Isso depois de 6 anos. Né? Aí eu fiz, para te ter uma ideia, eu fiz um planejamento, terminei até essa semana. Fiz um planejamento estratégico familiar. Que legal. Onde eu coloco nos próximos 5 anos o que eu e a minha família a gente quer, né, para nós daqui a 5 anos, onde a gente se vê. Né? Eu digo, isso aí é até meio louco, né? Meio paranoico, mas... Isso é daqueles 3 pilares basilares da organização empresarial que a gente sempre fala e que todo mundo acha que são conceitos arcaicos, que não cabem mais. Missão, visão e valores que a empresa tem que ter. Eu preciso saber onde é que a minha empresa vai estar daqui a 3, 5, 7, 10 anos. Porque senão acontece como tu falou aqui. Se tu não planeja, alguém vai planejar por ti. E o desfecho normalmente não é o que tu busca, entendeu? Então são conceitos que parecem ser os mais antigos, né? Quase conceitos pré-históricos da organização empresarial, mas que eles estão presentes ainda hoje, né? Sim. A missão, o que eu vou devolver para a sociedade? Né? O que eu vou devolver para a sociedade? É um serviço de excelência? Eu só estou preocupado em ganhar dinheiro? Né? Eu só estou preocupado em explorar meu time, ter um retorno financeiro e resto que se exploda. Qual é a minha missão? Qual é a visão empresarial que eu tenho? Onde eu quero estar? Né? E quais são os valores? O que dentro da minha empresa eu preconizo como questões de ética profissional, de postura, de conduta reta, de conduta deliberada? Qual é o exemplo que eu dou dentro da empresa? Mas eu noto, Francisco, assim, ó, que desde que a gente já se conhece há um tempo, e o teu pessoal participou lá da mentoria do R4 também, eu lembro, sim. E o pessoal, e tu também sempre busca muito aperfeiçoamento, né? Muito aperfeiçoamento, porque a gente sabe que o empresário ele não recebe isso do ensino tradicional, tá? E agora, por exemplo, tu formado em educação física, tu seria como se fosse um peixe fora d'água, né? Tu cair no mundo empresarial com toda uma responsabilidade nas costas. E eu observo que tu busca muito capacitação, treinamento, procura proporcionar isso para o teu time, né? Aliás, lembrando aqui, pessoal, está confirmado então a imersão Blinde-se, 10 passos para blindar a sua empresa contra ações trabalhistas, dia 18 de maio lá no Recanto Maestro. Vai ser um sábado das 9 da manhã às 18 horas, ministrado por mim, com mais convidados que vão falar sobre contabilidade, medicina do trabalho, planejamento estratégico, para a gente dar todo o suporte que você, empresário, precisa, os seus gestores de RH. Então, dia 18 de maio, quem quiser conferir mais informações, pode entrar no Instagram lá, Rômulo Vargas, _RH, e também nas nossas plataformas digitais, a gente vai estar divulgando aqui em parceria com a TV Diário, Rádio CDN, são nossos apoiadores, e a gente vai estar divulgando mais informações. Então, essa preocupação é fundamental, né? Vou te chamar de Chicão aqui, né? Claro, Chico, mais à vontade aqui, a gente faz uma coisa bem informal. E tu sempre teve isso presente,
Pelo que eu vejo, é uma preocupação que tem bastante, né? Tipo, Daí, bom, busquei algo que, na verdade, quando a gente não conhece, a gente tem que buscar, né? E às vezes a gente tem a o medo, a necessidade relutância impõe. de, vou abrir, vou expor, né, as fragilidades da minha empresa, né? Ou fragilidades minhas, na verdade, né? Porque nada mais é a empresa o reflexo do que tu tá fazendo com ela, né? Perfeito. É a questão do exemplo que tu falou também, né? Depois eu vou chegar um pouco mais à frente, quando a gente evoluir nossa conversa. Enfim, peguei essa empresa júnior, que é a ITEP Júnior ali, que eu vou citar o nome delas também, né? Porque tem a universidade aqui e a gente explora muito pouco, né? É verdade. A questão não só da Universidade Federal, mas enfim, de outras faculdades que tem, né? E o quanto que a gente, digamos, utiliza esse tipo de não seria de mão de obra, mas eu digo de Conhecimento. Conhecimento, com né? certeza. O quanto que eles podem trazer para a gente. certeza. Eu até brinco com eles, assim, a minha ideia futuramente seria abrir uma empresa só com pessoas que participam dessas empresas júnior, porque a forma com que eles saem da universidade, que nem tu falou, a faculdade em si, às vezes, o método tradicional, né, hoje em dia ele não prepara as pessoas para um mercado realmente de trabalho. Isso vai muito mais além a questão da formação. Até por isso que eu vejo assim, pô, me formei em educação física, né? Como é que eu tô aqui agora, né? Mas é que tem outras coisas por trás, não foi em si só a questão de um curso superior, né? Óbvio que é importante também, Sim. tudo, né? Mas Claro, eu digo, claro. a questão com que eles trazem essa questão da busca, do conhecimento, porque eles estão fazendo algo a mais, eles não estão simplesmente deixando o período, né, de formação passar, eles estão realmente buscando e estão se diferenciando já Nossa na senhora, faculdade com certeza. do mercado de Já estão um trabalho. passo à frente. Então, toda essa questão da inovação, dessa nova proposta do CFC Ativa, que é uma concessão do Estado, e a gente poder trazer isso de uma maneira diferente para os nossos clientes e condutores, isso aí veio muito da imagem, digamos, dessa inovação, de trazer essa mentalidade mais jovem, né, para dentro da empresa, junto com o planejamento, para que a gente consiga colocar isso sabe... Pô, que legal, né? Vamos trazer essas ideias que eles têm também. E aí entra muito naquela questão, né? A gente acha que sabe muito, empresário, tenho 10 anos de experiência. Às vezes não é nem experiência, é prática, né? Porque a experiência é quando tu vai lá, testa alguma coisa, tu vê o resultado, faz todo o ciclo de novo e depois tu tenta, né, outras situações e assim por diante. Que é o que ninguém acha, que ninguém enxerga. Às vezes, só o que aparece é o que a gente acerta. Mas por trás de um acerto existem muitas tentativas e muitos erros. E o que acontece? Eu vejo muitos empreendedores, na primeira situação que dá errado, na primeira dificuldade que ele se defronta, ele desiste. Ele desiste. Né? Porque, na verdade, a história que aparece lá na vitrine da rede social, né? A história que aparece no filme, na série ali de TV, é só, muitas vezes, a parte bonita da história, só que a gente não sabe. E eu converso com muitas pessoas, Rômulo, assim, ó, o que aparece é o meu acerto, mas antes desse acerto, eu tentei muitas vezes e errei. Só que o que me diferencia do outro é que eu não desisti. Aprendi com o erro, vi onde é que eu tinha errado e procurei melhorar aquilo e fui aperfeiçoando. Então as pessoas têm a falsa ideia de que o cara deu sorte. Não, o cara tentou muitas vezes, o cara se qualificou, o cara não desistiu, o cara foi resiliente, entendeu? E as pessoas acham que tudo deu certo, que foi tudo bonitinho, daí o cara abriu um negócio aqui, deu certo, abriu uma filial lá, sei lá. Às vezes tem que fechar e realocar em outro lugar. Então a gente vai testando as ações, a gente vai moldando a equipe, a gente vai treinando o nosso time, a gente vai organizando a estrutura interna, mas até que ela fique redondinha, a gente erra bastante, né? Com certeza. Até fala que Beethoven foi ter a primeira sinfonia de sucesso, se eu não me engano, com 21 anos, né? Mas ele tocava, sei lá, desde os 10. Pois então. Né? Quanto tempo uma pessoa já com uma qualidade, digamos assim, né? Eu digo, o pessoal fala muito do dom, mas talento. Só que se ele não trabalhar e não treinasse, ele não chegaria em nada, né? Com certeza. E quantos anos tem que passar para ter essa transformação? O disciplinado vai mais longe que o talentoso. Com certeza. Não tenha dúvida, né? Então, assim, ó, veio esse processo, né? Hoje eu tô, sei lá, no meu 7º ano de empreendedorismo. 2024, mas essa pandemia parece que acelerou muitas coisas. Parece não acelerou, né? Acelerou. E então fizemos esse processo, planejamento, mudamos a sede, mudamos a proposta da empresa, né? A forma com que a gente queria fazer a abordagem com os nossos clientes. A gente já vem desde 97, digamos, quando foi instituído o novo Código de Trânsito, fazendo as coisas da mesma forma, tu entendeu? Existem processos regulamentatórios, né, que regulam, né, o nosso segmento, porém
existem meios de tu fazer da maneira correta, mas de uma forma diferente. Sim. Né? Tudo tem. Inovando. Aí essas pessoas que vão se destacando. Perfeito, né? perfeito. Claro, aí tem aquela questão que nem a gente estava comentando da experiência, de tu testar e ver. Daqui a pouco, até certo ponto, logo no início, pode ser que eu tenha extrapolado o ponto, né? De querer oferecer algo mais do que até o certo ponto que eu poderia. Do razoável, digamos assim. Né? Porque existe toda uma questão de valores tabelados, enfim. Então, eu tentei daqui a pouco, num período, fazer uma coisa maior do que por segmento, né? Entendi. Mas na questão, realmente, eu sempre visei a satisfação do cliente como um todo e não a questão do resultado. O resultado eu sempre vi ele como consequência, né? Ótimo. Claro, tem que ter esse bem balanceado, importante também, a gente sabe. Mas, enfim, fomos, né, seguimos no processo. Em 2019 fizemos a transformação da sede, começamos a ter um aumento de participação de mercado, né, em crescimento, em visualização da marca, em valorização também, né? Então, hoje o CFC Ativo ela é uma marca, com certeza, que vale, no mínimo, umas 4 vezes mais de quando eu assumi, né? Com certeza. E não é pela questão do patrimônio em si, sim, mas sim pela questão, realmente, né? Dessa questão que a gente não consegue mensurar. Claro, né? Claro. 2020 abriu uma outra empresa, né, no segmento de alimentação, o qual hoje eu não tenho. Em 2021 abri outra empresa no segmento de estacionamentos, né? De vagas, enfim, aí tive algumas quedas, tive uma queda num dos segmentos, né, depois acabei vendendo até também, foi uma baita de uma experiência, né, eu acho que ali eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive. Amadurecimento. Porque aquilo ali não serviu para eu amadurecer enquanto empresário, aquilo ali serviu para eu amadurecer enquanto pessoa. E foi ali a virada de chave, né, do Francisco de antigamente para o Francisco de hoje. Quando eu fazia algum tipo de curso de gestão, de consultoria financeira, de jurídica, qualquer área mais assim técnica, né, que é bom e a gente tem que fazer também, né, eu tinha um determinado tipo de resultado. Agora, quando eu comecei a fazer um trabalho Francisco, desenvolvimento pessoal... Aí tu chegou no ponto. Entendeu? Aí é o grande segredo do negócio. Aí é a grande virada de chave. Tu sabe, Chicão, que eu mesmo tenho, Francisco, essa questão e eu criei uma estrutura, como eu trabalho mais de 20 anos com advocacia e no Brasil a ideia de advocacia para nós é uma questão contenciosa, né? O estudante de direito, ele entra e ele aprende a montar uma petição inicial, a fazer um recurso, a fazer uma defesa. E tradicionalmente, o brasileiro tem a cultura do processo judicial. Né? Vamos processar, não vamos processar, vamos processar. No Japão, por exemplo, se tu sofre o processo, tem cidadãos japoneses que se matam se eles sofrem um processo judicial. Então, eu nunca fui muito a favor dessa cultura. E daí, a partir de 2020, faz pouco tempo, eu comecei a mudar. E aí eu conheci, cara, eu preciso fazer diferente. Aí eu criei a Vargas Cursos e Mentorias e a RV Assessoria Empresarial. Eu digo, vamos mudar um pouco. Em vez de eu esperar o empresário chegar aqui assim com os cabelos em pé, com o olho arregalado, com uma citação de uma ação trabalhista de 500 mil, vamos fazer um trabalho mais pontual para que ele possa implementar ferramentas internas de controle, para que ele possa ter uma gestão de pessoas mais eficaz, que ele consiga um engajamento melhor, que ele traga o colaborador para o mesmo lado da mesa dele, porque no Brasil a gente tem, tradicionalmente, patrão e empregado, um contra o outro. Ninguém está contra ninguém, está todo mundo do mesmo lado. Se um estiver bem, o outro deve estar bem, precisa estar bem, vai estar bem. Se um estiver mal, o outro vai estar mal também. Então, é uma engrenagem. Então, aí eu comecei a desenvolver todo esse trabalho. E venho desenvolvendo já com bastante robustez, bastante aceitação, graças a Deus, o pessoal tem entendido. E a grande satisfação que eu tenho é que as empresas e as pessoas que optaram por esse tipo de trabalho fidelizaram e nunca mais largaram e não vivem mais sem. Porque é muito melhor tu, como empresário, saber agir nas questões pontuais da tua empresa com segurança jurídica do que tu tomar uma atitude errada. Então a gente faz esse acompanhamento em tempo real e aí o empresário tem segurança jurídica. A gente faz os treinamentos, aí tem empresário, pode parecer que tu está ensinando o meu colaborador. Eu estou ensinando ele a agir corretamente. Sim. Certo? Com certeza. Agir corretamente, a saber qual atestado médico justifica uma falta,
como funciona o parcelamento das férias, a implementar o regulamento interno da empresa sobre como deve ser o atendimento, o pós-venda, né? Todas as questões que diz respeito aos grupos de WhatsApp da empresa, sabe? Tudo que diz respeito à dinâmica. Então, o que acontece? O que eu faço com isso? Eu implemento a cultura empresarial. O colaborador entra, ele recebe uma cópia do regulamento interno, ele recebe um treinamento e ele diz, eu estou numa empresa organizada. E ele olha para o empregador e ele diz, muito obrigado, eu não sabia. Como é que ele ia fazer certo se ele não sabia? Ninguém ensinou para ele. Ele entra para dentro da empresa e é atirado lá dentro, não recebe treinamento algum, muitas vezes, e ele começa a fazer coisas erradas. Certeza. Ele não sabe. Entendeu? Então, esse trabalho, essa metodologia está se difundindo bastante, a gente entende, e agora eu estou partindo um pouco mais também para a parte do crescimento como pessoa, eu, no caso, profissional, e entra muito nessa parte que tu falou. Aí a virada de chave, ela é completa, porque tudo passa pela parte subjetiva, né, da gente mudar a mentalidade, né, a forma de pensar, a forma de como a gente entende os movimentos do universo, né, as coisas que nos rodeiam, né, o que pode estar te puxando para baixo, o que é positivo na tua vida, e aí a gente consegue a ter uma vida profissional, pessoal, familiar com muito mais plenitude, né? É que, na verdade, isso é o objetivo, né? Total. Seriam todos os pilares, né? Total. Saúde, família, Total. né? O Total. trabalho, enfim, o propósito como um todo. Claro. É isso que a gente busca, né? Então, essa questão que tu falou de ter a questão das pessoas, né? De tu fazer esse tipo de trabalho, a questão da tua empresa de mentoria agora também, eu vejo que esse movimento está sendo muito positivo. Está tendo vários agora. Vários, bastante difundidos. Tem muita gente está difundindo. É o caminho. É o caminho. E isso é muito bom, sabe? Eu estou vendo uma perspectiva muito positiva em relação quanto à cidade. Porque durante um tempo... Carentes, totalmente carentes. Ficou, digamos, de uma certa forma estagnado. As pessoas o qual tinham um determinado patrimônio, uma riqueza financeira, no caso, né, elas vinham oriundas de... ou de algum tipo latifundiário, dinastias familiares. E aí, de uma certa forma, eu não sei se isso acabou acomodando, sabe, né? A nossa cidade em si ficou muito na questão de um comércio, exclusivamente comércio, e tem muito mais coisa pra gente usufruir aqui. O potencial é enorme. O próprio turismo empresarial, Lógico, né? Olha, teria 1000 oportunidades, né? Eu tenho conversado bastante com empresários, mentores que entraram pro segmento, e esses dias, a gente, numa conversa informal, disse, Rômulo, que bom que nós temos esses valores aqui dentro, né? Pessoas daqui. Tu citaste o Bruno, tem inúmeros aqui que eu poderia citar agora, né? O Bruno, tem a Mônica, tem a Mônica, tem a Rafa, né? Tem os guris do R4 lá, meus parceiros lá, o Jefferson Roberto vai participar da minha mentoria dia 18, tem o Rodrigo Correia, tem o Anderson Machado, o Matheus Amolim. Então, assim, ó, são pessoas nossas, então é muito legal saber que a cidade produz esse talento, que a nossa cultura empresarial já entendeu que esse é o caminho, qualificação, aperfeiçoamento, estudo, né? E isso é muito gratificante. Vamos para um pequeno intervalinho, a conversa tá boa. Às vezes, sempre quando eu comento aqui, quando a conversa é boa, como está sendo aqui com o Chicão, aqui a gente poderia ficar uma tarde inteira, né? Um dia inteiro, enfim. Mas vamos para um pequeno intervalo, em seguida a gente volta. Voltando então ao nosso segundo bloco aqui do episódio 8 da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Aqui Rômulo Vargas, que temos como apoiadores Redmoy, né? 8 lojas, 5 cidades, 2 estados de uma só cultura. RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. BF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas de Santa Maria e região. La Máfia Barbearias, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor.
Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Nexia Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo os custos. Mandar um forte abraço aqui para o Maico Oliveira, meu amigo parceiro da Rede MOI, Eduardo e Miriam, da BIF Contadores, forte abraço para vocês. Jefferson Roberto, meu grande amigo, tá, da Afinitar Cestas. A Daniela Dornelles, da Nexia Medicina do Trabalho. O Ricardo e o Hugo, grandes amigos, estavam lá até agora há pouco na La Máfia. E a RV Assessoria Empresarial, que é a empresa de minha titularidade, no caso de minha propriedade, conforme a gente conversava aqui com o Francisco antes, um suporte consultivo em tempo real, dando total segurança jurídica para você, empresário, nas suas ações no dia a dia da sua empresa. Francisco, vamos retomando então. Eu percebo, né, frequento lá o teu estabelecimento, já vi muitas vezes, e os colaboradores, o teu time, tá? As empresas são formadas por pessoas. Então, temos que capacitar o nosso time, temos que implementar uma cultura empresarial forte. Por que uma cultura empresarial? Porque eu preciso saber o que o meu colaborador está fazendo quando eu não estou lá. Eu preciso, muitas vezes, sair de dentro da operação para prospectar clientes, para visualizar um pouco o mercado a nível macro, né? A gente precisa dar uma saída, ir para grande centro, São Paulo, eu gosto muito de fazer isso, né? Sabe, enxergar as coisas, que é a hora que a gente sai de dentro da operação e enxerga o teu negócio de fora. Porque às vezes tu está muito envolvido ali naquela dinâmica, a gente não consegue enxergar certas situações, determinados pontos que podem ser melhorados. E é impressionante, quando eu tiro alguns poucos dias de descanso com a família, quando eu saio de dentro da operação, me clareia as ideias de uma forma, e eu tenho certeza que deve acontecer contigo, de cara, isso aqui eu preciso arrumar aqui, isso aqui eu vou ajustar assim, essa pessoa eu vou realocar ela aqui. E tu faz isso também com muita maestria lá no CFC. Conta para nós aí como é que tu consegue manter o time tão engajado, assim, a gente vê o comprometimento das pessoas lá dentro, elas vestem a camiseta, né, Francisco, usam o uniforme da empresa com muito orgulho. Então, conta para nós o segredinho aí, como é que a gente faz esse trabalho aí. Vamos lá, né? Segredo não tem, né? É um trabalho diário, né? Aí eu, às vezes, ou eu ia fornecer, ou eu ia vender aqui também, para aproveitar, né? Para fazer, né? Mas um dos pontos, assim, né? Eu acho que a forma com que a gente trata o pessoal, a questão da empatia, a questão da, sabe, de ter né? Ser igualitário, mas ter equidade também, né? Não é igualdade só, mas equidade, né? Com o tratamento das pessoas. Às vezes, o ponto principal, o que muitos gestores fazem, a gente atender às vontades, mas o ponto principal não é a gente atender às vontades dos nossos colaboradores, e sim às necessidades deles, né? É que nem, digamos, a gente fazer, não estou comparando, mas eu digo em relação aos nossos filhos, né? Se a gente ficar atendendo às vontades deles, a gente vai acabar mimando, né? E depois isso vai trazer uma consequência logo ali na frente. Agora, se a gente atende às necessidades realmente, né? A gente, tu precisa ter um ambiente de trabalho com o qual tu possa produzir, é uma coisa, né? Então, aí tu começa a trazer produtividade, né? Tu tem que dar as ferramentas corretas para ele, tu tem que trazer, que nem tu falou, a clareza, as informações, né? O feedback, né? Essa troca. É fácil? Não é fácil, né? Isso aí é que nem eu falei, isso é um processo diário, né? Isso tu tem que ter um planejamento de reuniões anual, né? Intersetorial, geral, sabe? É todo antes eu via a questão da gestão também, só voltada muito para a questão do conhecimento, também voltado para essa parte de planejamento, né, e financeiro, e enfim, essas outras coisas que a gente precisa, marketing, né, e o principal... Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, mas o principal realmente é o relacionamento interpessoal. Com certeza. Esse aí não tem, né? Se tu souber ter relacionamento interpessoal, tu não precisa, às vezes, nem saber tanto as outras coisas. Por quê? Porque daí tu começa a ter pessoas que vão fazer aquela parte técnica para ti. Consegue delegar... Daí tu vai saber, digamos assim, tu vai manipular no bom sentido, não seria essa a palavra correta,
mas tu vai conseguir fazer Conduzir. com que aquelas pessoas vão estar fazendo aquelas situações. E aí entra essa questão da empresa ser autogerenciável, né? E realmente tu não estar ali 100% presente para que as coisas A todo momento. venham a acontecer e tu consiga visualizar outros horizontes, consiga visualizar outras oportunidades até dentro da tua empresa também, né? Eu gosto muito de fazer isso que tu falou, de sair agora uns dias, mas não foi para sair de férias, foi para sair para trabalhar realmente, mas para trabalhar em outro local. Isso. Óbvio, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não aproveitei, né? Claro. Mas é muito melhor trabalhar na beira da praia, Com né? certeza. Mas eu digo... Algumas horas ali, né, no início do dia, cabeça limpinha, é uma beleza, né? Tranquilo. Rende, que é um espetáculo, E é aí impressionante. tu sai, né, digamos assim, Da roda viva ali, do né? ambiente, né? Tu consegue desligar de algumas coisas e trazer produtividade. Eu, nesses primeiros 3 meses agora, e eu fiquei 30 dias viajando, né? Ia ser um pouco menos, mas acabou dando 30, depois te conto por quê. Eu consegui, eu acho que fazer ter a produtividade e já fazer todo o planejamento do ano inteiro, coisa que às vezes, Ótimo. antigamente eu levava, às vezes eu não fazia em um ano. Eu bem dizer ali, nesses primeiros 3 meses eu já fiz coisa pro resto do ano inteiro, entendeu? Muito bom. Por quê? Porque daí tu vai mudando, né? Claro, além de tu melhorar a questão de hábito, de rotina e outras coisas mais também. Mas até anotei uma coisa aqui que eu me perdi na minha letra aqui. Mas a questão entra muito a produtividade também, né? E às vezes tá fazendo tomando as ações certas, né? Às vezes não é o tempo que tu vai estar dentro da empresa, mas sim o quanto que tu vai fazer, né? Eu brinco até com meu pai, vou te cortar rapidinho que eu sei que tu já quer falar ali. Mas o meu pai, às vezes ele chegava às 7 horas da manhã. E era o último a sair. Era a última a sair. Nada contra. Nada contra, tinha os É seus necessário. méritos. A empresa chegou onde chegou por Isso. causa dele, né? Óbvio também, né? Mas ele perdeu, acho que, sei lá, das 8 da manhã até umas 10h30, que é quando ia o malote pro Banrisul lá que ele fazia. No na tempo época, do né? malote. Que ele ficava lá na fila. Ele ficava lendo o jornal dele lá. Né? O Diário também, né? De Santa Maria e tal, né? E eu pensando, né? Quanto tempo, isso é um dos pontos, né? Assim que eu digo de improdutividade, nada contra, né? Lógico. Ele tinha outras características muito boas. Sim. Então, às vezes o pessoal vê, o Francisco, né? Pô, o Francisco não passa o tempo na empresa lá, né? Às vezes o pessoal, todo mundo fala que eu nunca tô lá, né? Eu digo até os fornecedores, né? Claro, minha função ela é um pouco mais interna, às vezes eu vou ali pro chão da loja, digamos, verifico, identifico, converso pessoal e tal. Isso. Mas eu realmente não consigo, digamos, estar 100%, porque as minhas funções não necessariamente elas estão naquele local físico. Às vezes eu tô lá fazendo uma parceria, um fechamento com o Rômulo, né? Tô lá com o contador vendo uma situação, uma reunião X. Tô num lugar realmente só para identificar uma oportunidade de negócio. Fazendo um bom network, criando relacionamento. Eu sempre digo pro meu time assim, pessoal, se eu não tô aqui dentro, é melhor. Porque eu tô buscando coisa nova. Eu tô prospectando clientes. Eu tô fazendo relacionamento com pessoas. Eu tô visitando, entendeu? Então assim, ó, em casa, com os pés para cima, olhando a televisão, pode ter certeza que eu não tô, sabe? Então, eu tô sempre, e muitas vezes, é exatamente o que tu falou, o nosso trabalho, ele é muito mais externo, digamos assim, do que ali dentro, entendeu? Só que o que eu digo para eles? O que eu preciso? Eu preciso de um time forte aqui dentro, que quando eu trago as demandas e elas vêm, sabe? Sempre vem, graças a Deus, sempre vem, porque a gente faz um trabalho de excelência, eu preciso devolver aquilo com qualidade. Então, faço essa parte aqui, que o resto é comigo, entendeu? E assim a coisa acontece, eles entendem muito bem, sabe? Eu consigo manter o time engajado. Cada vez que às vezes eu tô na rua, eu volto. E aí, chefinho, novidade? Sempre tem novidade. Aí eu reúno todo mundo lá, olha, fechamos assim, com tal empresa, as ações são essas, as demandas deles mais pontuais são essas, vamos fazer uma reunião mensal, tá? Beleza, já sai todo mundo correndo, todo mundo engajado. Então, assim, ó, a engrenagem começa a rodar melhor, sabe? Quando a gente implementa, assim, essa consciência neles de que a gente não precisa estar lá dentro o tempo inteiro, né? E eu acho que por muitos anos a gente tinha essa falsa ideia, né? Eu vejo muitos empresários, eu tenho uma empresa que funciona há 40 anos e o irmão do dono, que também é dono, ele fica lá dentro junto, carregando as coisas, assim, o dia todo. E eu olho, mas tu não tá errado, entendeu? Tá errado.
Aí ele, naquilo na cabeça dele, ele está trabalhando, né? Ele está ajudando a empresa a crescer, a produzir, só que né? Ele não está enxergando o negócio dele, não está prospectando clientes, não está visitando, não está criando relacionamento, não está fazendo bom network, o que é fundamental hoje, entendeu? E ele fica envolvido naquela operação. Ele trabalha igual o colaborador, não desmerecendo o colaborador nem nada, mas cada um tem que ter as suas atribuições, né? E o teu time tem que entender que tu como líder, certo? E o líder tem que estar à frente, se precisar estar lá do lado deles, o cara vai estar. Com certeza. Se precisar fazer as funções mais básicas que eles fazem, tu vai lá e diz assim, ó, meu amigo, é assim que faz. E como eu faço. E ele olha assim, ó, cara, se o meu líder, eu não gosto de chamar de chefe, se o meu líder tá me fazendo o que eu preciso fazer, me mostrando como é que faz, e sabe fazer também, eu tenho que devolver com qualidade, porque ele vai saber verificar se eu fiz com qualidade ou não. Sim, entendeu? E eu sei também que se eu precisar do meu líder aqui do meu lado, ele vai sentar aqui e vai dizer, não, aqui, ó, vamos ajustar isso, como eu faço muitas vezes, entendeu? Eu pego desde das questões mais básicas ali, de uma petição inicial, de uma defesa, de um recurso, do regulamento interno da empresa, quando a gente faz, assim, ó, eu mostro assim, pá, e o cara diz, opa, eu tenho um líder. Na verdade, a gente, bom, tu é advogado, mas na verdade tu é empresário. Tu já não exerce mais, provavelmente há um bom tempo, porque eu digo assim, tu tem o conhecimento técnico, mas tu é empresário, hoje tu faz a gestão, eu acredito que tu gostaria de estar fazendo advogando. Né? Apesar que tu acha que tu gosta de empreender e a gente gosta, senão a gente não estaria aqui hoje. Com certeza. Mas, o que eu gostaria de estar fazendo, Francisco, né? Eu queria estar ocupado. Né, que é o que as pessoas às vezes confundem com produtividade, né? O fato de tu estar ocupado fazendo alguma atividade de... não, eu tô trabalhando, o pessoal tá vendo, eu cheguei lá, tá hora, eu tô fazendo isso. Sou fazer, sei fazer tudo direitinho, tá, né? Mas isso, na verdade, é sinônimo de pobreza, né? Por quê? Porque a gente acaba não tendo uma produtividade, não atinge um resultado, né? Então, enquanto a gente não aprender, e é uma coisa que eu tô, com certeza, aprendendo, tentando evoluir mais, né? Que eu tenho que fazer mais com menos, né? Esse que é o ponto do negócio. Eu tenho que fazer mais gastando menos o meu tempo, né? Eu tenho que fazer mais utilizando menos esforço, né? Fazer mais com mais pessoas me rodeando para me dar o suporte, delegando um pouco mais, entendeu? Utilizando as ferramentas ideais, né? Sabe? Então, esse é o ponto, digamos, que seria a questão da produtividade, da riqueza, né? Do sucesso empresarial, vamos dizer assim. Exato. Né? E o pessoal às vezes confunde. Eu não tenho problema nenhum quando o pessoal fala, né? Também eu brinco, né? Mas tu nunca tá lá? Não, tá tudo certo, não tem problema. Tá tudo rodando, né? Bem, tá um reloginho, né? Tá um reloginho. As coisas não. Eu estou andando, aí consequentemente a minha empresa está andando também. Isso. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem que a gente é o chefe da gente mesmo. Então a gente se cobra muito mais, sabe? Eu me cobro muito mais, eu sei que eu tenho que estar todo dia, da hora que eu acordo, eu brinco que eu acho soluções dormindo, né? E que eu avalio as minhas ações dormindo, que no meio da noite eu acordo e me vem um insight, assim, sabe? Sim. Ou, tive uma ideia, isso, aquilo. E agora eu tô com costume de anotar, né? Eu tô ficando meio caduquinha, minha esposa diz, mas tu tá ficando caduquinho. Que daí eu boto aqui. E anoto na minha agenda Google, e anoto. Porque daí a gente vai tendo as ideias, os insights e vai tomando as atitudes necessárias para o crescimento do nosso negócio. É isso que tu falou de anotar, né? Te pedi uma foto. A primeira coisa que chegou, tu foi anotando. Né? E até esqueci de trazer, mas a caneta ela anda sempre comigo. A caneta anda sempre. Aí, por que isso, né? Não é que às vezes a gente tá ficando meio caduco, mas é que o mundo ele tá numa aceleração totalmente diferente, né? Não é que nem antigamente. A quantidade de informações que a gente tem, a quantidade de tarefas enfim, que a gente realiza, ela é muito grande. Ela não é a mesma que a gente fazia há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? Então, eu tenho muitas pessoas que falam, tô perdendo a memória, mas tô ficando esquecido. Não é esquecido. É porque a gente absorve tanta coisa, e outra, a gente absorve tanta coisa errada. Por isso que assim,
Instagram, Facebook, televisão, sabe? A gente tem que, digamos, limitar filtrar esse tipo de informação, a não ser que realmente seja para questões relevantes. Com certeza. Né? Porque tem muito conteúdo bacana, né? Na internet em si. Mas agora tu ficar vendo página do fulano e tal, isso aí não vai te trazer nada, isso aí só vai te trazer sobrecarga. Um tempo valioso, né? E aí tu acaba... Sobrecarga de informações. O cérebro, ele acaba... Perdendo o foco. Olha quantas mil informações que a gente coloca por dia. Certeza. Né? E daí, então, a gente tem que realmente anotar, por quê? Porque é muita coisa, é muita quantidade de estímulo, né, que a gente tem diariamente. É verdade. Então, é por isso, né, no meu ver, né. Claro. E dentro aqui, Francisco, da metodologia, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, né, passa muito rápido, às vezes eu trago alguns convidados assim, mas e todo esse cara, tu vai ver que passa tão rápido, porque o assunto é tão instigante, né, tão excitante, tão bom, que a gente entra para dentro e vai embora. Mas, como de costume, pessoal, no fechamento do nosso programa, é o nosso slogan, digamos assim, né, a nossa metodologia. Queria saber aqui do Francisco, então, dentro da vivência dele, da visão empresarial, das experiências que ele tem, qual seria, então, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial no teu entendimento aí? Vamos lá, né? Tu fez a pergunta bem específica para o sucesso empresarial, né? Eu acho que a primeira coisa não é também é aquela fala bonita, né? De tu fazer aquilo que se gosta, né? Não sei nem se seria fazer aquilo que se gosta, mas eu acho que tu fazer o teu propósito, né? O que tu veio para realmente fazer aqui na Terra, né? O legado que tu vai deixar. Eu acho que o meu pai, daqui a pouco, financeiramente, ele pode não ter sido o melhor empresário, mas ele cumpriu o propósito dele, né? O quanto de pessoas que ele realmente atingiu, ele teve uma vida plena, teve uma vida, digamos, que para ele era uma questão que ele via como felicidade, né? Os momentos que ele passou. Eu acho que esse é o ponto-chave do negócio, né? Claro que tu tem que ter resultado, porque isso valida todas as ações que tu faz, né? A questão do resultado financeiro. Mas a forma com que ele lidava com o Centro de Formação de Condutores, eu até costumo brincar, o pessoal vai comprar uma habilitação lá da gente, e não é esse o propósito da empresa. A gente é transformar, vender uma aprendizagem, é transformar, né, a aprendizagem em uma experiência única, né? É tu investir, né, o teu dinheiro numa coisa que vai ser pro resto da tua vida, e que tu vai lembrar do teu instrutor, do teu professor, né, que tu não vai querer ter terminado de fazer as aulas práticas com ele. Marca mesmo. Sabe? Pô, quando eu fiz a minha carteira marca lá, mesmo, né? sabe? Teve gente agora, né, de 23 anos atrás, que veio falar, pai, eu fiz aula com teu pai. Legal, né? Então, eu acho que esse é o grande propósito do empresário, é tu deixar esse legado, muito é tu cumprir realmente o teu propósito, sendo numa empresa pequena, sendo uma empresa média, sendo uma empresa que fatura 10 mil reais por mês, seja numa empresa que fatura 100 milhões por mês, né? Porque... Então, enfim, é tu cumprir realmente teu propósito e tu ter a questão da satisfação e da felicidade. Esse, para mim, seria... Né? Aí, pessoal, tá dada a dica, né? Pra gente que fica Eu não sabia disso, tá? Com certeza. A gente vai aprender. Queria agradecer mais uma vez a participação. E a gente sempre costuma dar um mimo aqui da Afinitas Cestas do amigo Jefferson Roberto. Pode abrir aí, Francisco, é um presentinho. Legal. Uma lembrancinha bem legal aqui do nosso podcast, do Compliance Cast. Bem. O pessoal tem gostado bastante, tem enrolado história, a reviria aí e marcação, porque é um mimo muito personalizado. O Jefferson lá faz isso com maestria, né? Uma canequinha, o Eduardo pegando dele, eu só tava esperando pra pegar o meu também. Eu acho que tá até um nomezinho personalizado, né? Deve estar pela frente aí. Sobrenome bonito aqui, né? Não vou nem falar pro pessoal não se assustar. E tem mais alguma coisinha que vem junto aí. Eu mandar um abraço pro Eduardo ali também. Claro, com certeza. Tem os apoiadores fortes, pro Michael. Ele perguntou por ti, não. Aqui é time grande, né? A gente traz aqui, seleciona a dedos. Esse acho que é um porta-celular também, que é feito por ele lá, um presentinho legal. Tá, pessoal? Legal. Obrigadão mais uma vez, Francisco. Obrigado a todos pela audiência. Esperamos ter trazido assim um conteúdo de valor. E encerrando então o nosso 8º episódio da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial.